Bem, então o nosso tema de hoje, nós que estamos estudando o Evangelho de Marcos, nesses nossos encontros aqui do Centro Bíblico, o nosso tema de hoje é Jesus e os pecadores. O nosso roteiro vai ser o seguinte: nós vamos começar falando sobre Jesus e os pecadores nos evangelhos sinóticos. Essa vai ser a nossa primeira abordagem. Jesus e os pecadores nos evangelhos sinóticos. Depois nós vamos falar especificamente sobre Jesus e os pecadores no evangelho de Marcos. E para fazermos isso, nós vamos partir de um texto do evangelho de Marcos, o texto de Marcos 2, versículos 1 a 12. Para estudarmos esse texto, para analisarmos esse texto de Marcos 2, 1 a 12, nós vamos partir de 3 momentos, né? Ou vamos realizar esse estudo em 3 momentos. Primeiro, vamos ver uma tradução do texto, vamos usar a tradução da Jerusalém com algumas pequenas alterações. A segmentação do texto, que nós vamos explicar o que é e apresentar aqui, e a estrutura desse texto, colocando em destaque os elementos que compõem esse texto. Depois nós vamos fazer um comentário ao texto, dividindo em 2 partes, os versículos 1 a 5, e depois os versículos 6 a 12. E por último de tudo, nós vamos falar sobre o uso da expressão Filho do Homem nessa passagem do Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar. Então nós vamos falar sobre Jesus e os pecadores nos Evangelhos sinóticos, é a primeira parte do nosso estudo. Os Evangelhos sinóticos, nós chamamos de sinóticos os Evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Eles algumas vezes falam dos pecadores de modo genérico, outras vezes, contudo, eles mencionam 2 classes específicas de pecadores, que às vezes aparecem unidas, ou outras vezes aparecem separadas, mencionadas separadamente. Essas 2 classes de pecadores, que às vezes são mencionadas em conjunto ou separadamente, são os cobradores de impostos, também chamados de publicanos, e as prostitutas. Então, quando nós estamos lendo Mateus, Marcos e Lucas, muitas vezes vemos os pecadores serem referidos de modo genérico e outras vezes serem referidos como os publicanos ou cobradores de impostos, ou estes em conjunto com as prostitutas e os cobradores de impostos. Algumas passagens aqui dos evangelhos sinóticos que podem nos ajudar a conferir no texto isso que nós acabamos de falar. Mateus 9, versículo 10. Depois Mateus 21, versículos 31 a 32. Marcos 2, versículos 15 e 16. E Lucas 5, versículos 29 a 30. Mateus 9, versículo 10. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, na casa de Mateus, Jesus está na casa de Mateus, o cobrador de impostos, vieram muitos publicanos e pecadores e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Então aqui Mateus fala de publicanos e pecadores. Um pouco mais à frente, no capítulo 21 do seu evangelho, Mateus menciona 2 classes específicas de pecadores, os publicanos e as prostitutas. Mateus 21, nos versículos 31 e 32. É aquela parábola dos 2 filhos, é o evangelho que nós vamos ouvir nesse domingo agora. E a certa altura Jesus pergunta: qual dos 2 realizou a vontade do pai? O primeiro filho que disse que não ia, mas foi, ou o segundo filho que disse, sim, Senhor, eu vou, mas não cumpriu a vontade do pai? Qual dos 2 realizou a vontade do pai? Responderam-lhe: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus.
Pois João veio a vós num caminho de justiça, e não crestes nele. Os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, vendo isso, nem sequer tivestes remorso para crer nele. Então, aqui Mateus 21, versículos 31 a 32, menciona em conjunto esses dois grupos, os publicanos e as prostitutas. Marcos 2, versículos 15 a 16. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam com Jesus e os seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: que ele come com publicanos e pecadores? Então, aqui, pecadores e o destaque particular para esse grupo dos publicanos. E Lucas 5, versículos 29 e 30. Levi ofereceu-lhe então uma grande festa em sua casa, e com eles estava à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Os fariseus e seus escribas murmuravam e diziam aos discípulos dele: por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Então nós vemos que nos evangelhos sinóticos, às vezes os pecadores são mencionados de modo genérico, outras vezes são mencionadas classes ou grupos específicos considerados particularmente como pecadores. Cobradores de impostos ou publicanos e as prostitutas. Às vezes são mencionados em conjunto, às vezes os publicanos são mencionados separadamente ao lado dos demais pecadores. E por que os publicanos recebem esse destaque quando se fala dos pecadores? Porque os cobradores de impostos, os publicanos, a palavra grega é telones, os cobradores de impostos, publicanos, eles estavam a serviço dos senhores locais e muitas vezes cobravam muito além daquilo que era devido, enriquecendo-se ilicitamente. E essa ganância desenfreada dos publicanos era vista como um grande pecado. Esses altos ganhos, fruto da sua ganância, nós podemos perceber, ainda que indiretamente, pelo texto do encontro de Jesus com Zaqueu. Zaqueu era um chefe de publicanos, cuja história aparece lá no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, Lucas 19. E aí, nos versículos 8 a 9, nós lemos o seguinte: Zaqueu, de pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, restituo-lhe o quádruplo. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Então esse homem vai dizer: olha, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou restituir-lhe o quádruplo. Pelo contexto, nós podemos perceber que os cobradores de impostos muitas vezes exorbitavam da sua função, a sua ganância fazia com que eles cobrassem muito mais daquilo que era devido, com isso eles enriqueciam ilicitamente e por isso eram vistos como grandes pecadores, por isso que a sua figura recebe muitas vezes destaque entre os pecadores, quando nós ouvimos falar de Jesus e os pecadores nos evangelhos sinóticos. Diante de Jesus e do sinal que ele realiza, o próprio Pedro se reconhece como um pecador. O confronto com Jesus, o encontro com ele, promove muitas vezes essa reação nas pessoas. É o que acontece com Pedro. Vendo o sinal que Jesus realiza, reconhece a santidade do Senhor e no confronto com essa santidade, Pedro reconhece que ele é um homem pecador. Lucas 5, versículos 5 a 8, é o relato da vocação dos primeiros discípulos. O relato começa no versículo 1 do capítulo 5 e vai até
o versículo 11, mas nós vamos ler apenas esse pequeno trecho, Lucas 5, 5 a 8, onde Pedro, diante do Senhor Jesus, se reconhece um homem pecador. Lucas 5, 5 a 8. Simão Pedro respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas, porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Então, diante do sinal e do poder de Jesus que ele experimenta por meio da realização daquele sinal, Pedro se reconhece um homem pecador e vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas longe de afastar Pedro, o Senhor vai chamar Pedro e seus companheiros para se tornarem seus discípulos, né? Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens, vai ser a palavra do Senhor para eles. Nós vemos nos evangelhos que a atitude de Jesus para com os pecadores é sempre a atitude de uma acolhida amorosa, unida ao chamado à conversão. Então, nós percebemos em Jesus sempre essa dupla atitude para com os pecadores. Uma acolhida amorosa que vem unida a um chamado à conversão. Serve-nos de exemplo o texto de Lucas 5, versículos 31 a 32. Jesus está participando de um banquete na casa de Levi, que se identifica no Evangelho de Mateus com o apóstolo Mateus. E aí os fariseus e os escribas ficam admirados, porque Jesus está numa casa de um pecador, comendo com pecadores. E a resposta de Jesus nos versículos 31 a 32 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas será a seguinte: Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, ou à conversão. Não são os sãos que têm necessidade de médico, e sim os pecadores. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores à conversão. Então, Jesus demonstra essa dupla atitude. Uma acolhida amorosa, ele vai à casa de Levi, ele participa do banquete que ele oferece, ele come com os pecadores, particularmente com estes, os cobradores de impostos, que são considerados uma classe particularmente vil do meio do povo de Israel. E ali ele revela, diante do escândalo que os fariseus e os escribas manifestam por verem Jesus em contato com os pecadores, ele manifesta que ele veio justamente para isso, para chamar os pecadores à conversão. Não vim chamar os justos, mas os pecadores à conversão. E nós poderíamos completar, de fato, quem é justo diante de Deus. Ele veio chamar a todos nós, porque diante de Deus nenhum de nós é justo, todos nós somos pecadores. É a experiência que Pedro faz, reconhecendo-se pecador diante do Senhor, ainda que não fosse um publicano, ainda que não fosse um daqueles que eram considerados grandes pecadores, mas Pedro, diante da santidade do Senhor, reconhece e manifesta a sua compreensão de que ele é um homem pecador. Jesus afirma várias vezes, de modo categórico, que ele veio para perdoar os pecados. E aqui 3 passagens: Mateus 9:2, Marcos 2:5, que faz parte do texto que nós vamos estudar daqui a pouco, e Lucas 5:20. Mateus 9, versículo 2. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. E poderíamos ler também o 6, Mateus 9:6.
Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, disse então o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para casa. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. A segunda passagem, Marcos 2, versículo 5. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico, filho, teus pecados estão perdoados. E um pouco mais à frente, no versículo 10, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, ele então vai e realiza o sinal de curar o paralítico. E Lucas 5, versículo 20, homem, teus pecados estão perdoados. Lucas 5, 20. Vendo-lhes a fé, ele disse, homem, teus pecados estão perdoados. E se lêssemos um pouquinho mais à frente, no versículo 24, Jesus vai repetir aquele dito. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados sobre a terra, eu te ordeno, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Uma outra passagem ainda, onde Jesus afirma categoricamente que veio para perdoar os pecados, Lucas 7, versículos 37 a 40. Particularmente, Lucas 7, versículo 37 a 50, e particularmente o versículo 48. É a passagem da mulher perdoada. Uma mulher pecadora que entra numa casa em que Jesus está na casa de um fariseu, à mesa, e aparece então uma mulher pecadora, conhecida como pecadora. Ela traz um frasco de alabastro com perfume, começa a chorar, é essa cena que a gente vê aqui na imagem, e começa a banhar com as lágrimas os pés de Jesus e a enxugá-los com o cabelo. O fariseu fica muito admirado de Jesus permitir que ela lhe toque e faça isso, porque ela é uma mulher pecadora, conhecida na cidade como tal, e Jesus então vai contar uma parábola, né, sobre um homem que tinha 2 devedores. Quem vai amá-lo mais? Aquele que devia menos e foi perdoado, ou aquele que devia mais e foi perdoado? E o próprio fariseu vai concordar que de fato amará mais aquele que teve uma dívida maior perdoada. E Jesus, no versículo 48, vai dizer o seguinte, logo depois de contar essa parábola, ele vai voltar-se para a mulher no versículo 48 e vai dizer, teus pecados estão perdoados. E a multidão vai ficar admirada, perguntando-se quem é este que até perdoa pecados. Lucas 15 é uma grande proclamação da misericórdia de Deus. Lucas 15 é uma grande proclamação da misericórdia de Deus. São 3 parábolas da misericórdia que estão unidas ali. A parábola da moeda perdida, da ovelha perdida, e por que não dizermos também do filho perdido ou do filho pródigo, como normalmente chamamos essa parábola, né? Falamos do filho perdido porque no final o pai diz que esse filho estava perdido e foi encontrado, é o versículo 32 do capítulo 15. No capítulo 15, versículo 7, depois de contar a parábola da ovelha perdida, Jesus vai dizer, eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Depois, no final da parábola da dracma perdida, a mulher perde a sua moeda, a sua dracma. Ela tem 10, mas perde uma e não fica satisfeita enquanto não encontra a moeda depois de ter vasculhado minuciosamente a casa. Ela se alegra com a moeda encontrada e no versículo 10 Jesus conclui a parábola dizendo, eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E por último, a parábola dos 2 filhos, né? Devemos lembrar que em Lucas 15, Jesus tem diante de si um público formado, de um lado, por publicanos e pecadores que se aproximam para ouvi-lo,
e de outro lado por fariseus e escribas que murmuram contra Jesus justamente porque ele tem contato com os pecadores, recebe os pecadores, come com eles. E é particularmente essa última parábola, a parábola dos dois filhos, ou do filho pródigo, ou do filho perdido, ou do pai misericordioso. Tantos nomes essa parábola tem recebido na história da interpretação desse texto de Lucas. Esses dois filhos ilustram bem esses dois públicos, poderíamos dizer assim que Jesus tem diante de si, né? Os fariseus e os escribas são como o filho mais velho que estão na casa, mas não se reconhecem como filhos, não compreendem a misericórdia desse pai. Os publicanos e pecadores são como esse filho mais moço que sai de casa, que leva uma vida dissoluta, mas que a certa altura cai em si e ao experimentar a misericórdia do pai é introduzido de novo na casa. Completando essa nossa primeira parte, eu queria ler um grupo de passagens que mostra que os escribas, os mestres da lei e os fariseus, eles não entendem essa postura de acolhida de Jesus para com os pecadores. Eles não aceitam também que Jesus possa perdoar pecados. Porque, segundo a mentalidade do Antigo Testamento, de fato, só Deus pode perdoar pecados. Essa é uma realidade já presente no Antigo Testamento, presente também no Novo. Jesus perdoa pecados porque ele é de fato o Filho de Deus. Mas os mestres da lei, os escribas, os fariseus não podiam compreender isso. Então, eles não aceitam nem o gesto de acolhida de Jesus para com os pecadores, mesmo Jesus os chamando continuamente à conversão, mas eles não entendem essa proximidade de Jesus para com os pecadores, como não aceitam também as afirmações que Jesus faz de que ele veio para perdoar pecados. Mateus 9, versículos 2 a 5. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a sua fé, disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados estão perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, o que é mais fácil dizer: teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para casa. Aqui, ao ouvir a afirmação de Jesus, os teus pecados estão perdoados, os escribas vão começar a dizer consigo mesmo: quem é esse que até perdoa pecados? Né? Como que ele pode dizer que perdoa pecados? Ele blasfema. É algo semelhante ao que nós vamos encontrar no capítulo 9, em Marcos 2, versículos 5 a 7. De novo, a rejeição da parte dos escribas, mestres da lei e fariseus, de que Jesus possa perdoar pecados. Vendo sua fé, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Nas outras duas passagens, Mateus 9, 11 e Marcos 2, 16, o que nós vemos é a não aceitação da parte dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus, de que Jesus possa ter para com os pecadores esse gesto de proximidade, de acolhida. Mateus 9, 11. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? E Marcos 2, 16. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: que ele come com os publicanos e os pecadores? Então, concluindo essa primeira parte do nosso estudo, Jesus e os pecadores nos sinóticos, o que nós poderíamos dizer à guisa de conclusão? Os evangelhos sinóticos falam muitas vezes de modo genérico a respeito dos pecadores, outras vezes acentuam grupos específicos: os publicanos ou cobradores de impostos e as prostitutas, ou às vezes apenas os publicanos e os pecadores. De certa forma, os publicanos encarnam, vamos dizer assim, o grupo considerado um grande grupo de pecadores por causa da função que eles exerciam ali na relação entre o povo e aqueles que eram os chefes do povo, né?
Depois nós vemos nos evangelhos sinóticos que a atitude de Jesus com relação aos pecadores é sempre uma atitude de uma acolhida amorosa, acompanhada de um contínuo chamado à conversão. E os mestres da lei, os fariseus, não entendem nem essa postura de acolhida que Jesus tem para com os pecadores, como também não entendem as afirmações que Jesus faz de que ele tem poder de perdoar pecados. Não entendem a sua atitude diante dos pecadores, quando antes mesmo de realizar um milagre, como é o caso do paralítico na perícope que nós vamos estudar, Jesus se antecipa dizendo: os teus pecados estão perdoados. Eles não podem conceber que Jesus tenha tal poder, porque não compreendem ainda que Jesus é de fato o Filho de Deus, Deus mesmo que se fez homem para a nossa salvação.